Juntar essa treta toda, essa, sabe, caxanga toda. Mataram os animais, velho. Mataram os animais no local. Vocês acreditam nisso aí? Estão vendo parte da destruição? Aline Barcelos e Ricardo Rocha vai contar mais para vocês. Na tela. Uma história impressionante e que assustou os moradores aqui do núcleo rural Boqueirão, perto do Paranoá. A onda de violência tem deixado a vizinhança amedrontada. Nós estamos em uma chácara que foi alvo dos bandidos. Os criminosos aproveitaram que de madrugada não tinha ninguém aqui no imóvel. Entraram no local, espancaram os cachorros, roubaram 10 galinhas, mataram um bezerro, levaram um botijão de gás, ferramentas. Mas, gente, essa história é cercada de muita maldade. Olha só, a gente vai mostrar aqui a ferramenta, que uma picareta usada pelos bandidos para matar um bezerro de 10 meses para levar a carne. O local ainda não foi limpo aqui pela família. Está tudo como os criminosos deixaram para aguardar a perícia da Polícia Civil. Nós não vamos mostrar as imagens do animal morto porque são cenas chocantes, mas que relatam a crueldade, que mostram aí a tamanha covardia desses bandidos. Nós estamos aqui com a Francinete, dona do imóvel, que vai dar detalhes. Está bastante abalada ainda com tudo isso, porque, Francinete, uma covardia matar um animal dessa forma, espancar uns cachorros para que os animais não latissem, para não chamar a atenção da vizinhança, e fazem essa crueldade toda. Sim. Sim. Olha, na madrugada de ontem para ontem, a gente saímos daqui, eram umas 9 horas, 21 horas, né, da noite, e aí não retornaremos. Aí eu fui trabalhar, quando foi ontem que eu cheguei às 3 horas, me deparei com essa situação, com a casa arrombada, levaram os pertences dentro de casa, os cachorros muito assustados, e aí tinha 2 bezerras aqui, uma ficou muito assustada, correndo quando viu a gente, e aí assim, eu nem vi que tinha matado a bezerra, e meu filho andando por aqui, caçando os objetos, aí se deparou com a cabeça da bezerra e o fato. Os moradores estão apavorados e contam que os bandidos têm agido da mesma forma em todos os furtos. Eu fiquei muito decepcionada, muito chateada com essa situação que aconteceu aí na chácara do Seu Basto. E até porque aconteceu lá em casa também, né, no pasto de fora. Da semana passada para cá mataram um garrote Angus que a gente estava, né, criando e uma novilha. E dessa mesma forma, então, ou seja, são as mesmas pessoas, né? Mataram, levaram a carne toda, deixou só o couro, a cabeça e o fato. Para entrar na casa de Francinete, os bandidos forçaram a fechadura da porta, mas não conseguiram. Foi aí que quebraram a vidraça da janela para levar o botijão de gás e as ferramentas. O galinheiro foi arrombado, um prejuízo para a família que tinha a bezerra e as aves como fonte de renda. E para isso, o investimento em ração sempre foi alto. A gente vem e traz ração, traz lavagem para porco, tem porco aí também. É muito difícil. Ainda acontece um troço dessa natureza. Muito problema, viu? Seu Sebastião conta que nunca teve desavença com vizinhos e descarta a possibilidade de que o crime tenha sido algum tipo de vingança. É maldade, é maldade. Só pode. Por quê? Porque vem acontecendo por aí. Não é o primeiro caso, né? As pessoas às vezes não resistem à ocorrência, nem nada, vai ficando assim e vai se criando, né? Uma covardia sem tamanho. Veja que os cachorros mal conseguem caminhar. Estão bastante machucados. Um está com a barriga cortada e outro com o focinho arranhado. A gente está aqui com a Rosângela, que também mora aqui no núcleo rural Boqueirão, e a chácara dela já foi alvo dos bandidos 4 vezes. Em uma das situações, Rosângela, foi bem parecido do que aconteceu nessa aqui onde nós estamos. Levaram todas as galinhas que a família tinha. Isso mesmo, roubaram todas as galinhas. Essa foi a última vez que fizeram o limpa lá. Depois disso, a gente não deixa mais a chácara vazia hora nenhuma. Sempre tem gente lá por conta disso. A primeira vez que roubaram, levaram animais e botijão de gás. Já teve vez que levaram botijão de gás, as coisas da geladeira, tudo. Comida, as carnes que tinha no freezer, levaram todas. O crime foi registrado na 6ª DP e os moradores querem que os bandidos sejam presos o mais rapidamente possível
para que o local volte a ser tranquilo como antes. Dos últimos anos, essa onda de violência. E assim, é muito estranho que eles sabem a hora que tem gente e a hora que não tem. Então a gente fica de orelha em pé, porque com certeza é bandido que estão assim por perto da gente, sabe os horários da gente direitinho, né? E é preocupante, a gente pede ajuda, pede socorro, a gente está aqui desprotegida. Francinete está muito abalada, não consegue comer nem dormir direito. A sensação é de medo e ela quer que os bandidos paguem pelo crime. Uma coisa muito cruel, muita maldade mesmo. Qual que é a sensação que fica? De terror, de terror. Fiz a ocorrência na delegacia, a polícia não veio até agora, estamos aguardando a perícia. E é isso aí. Cara, desculpa, minha senhora, te falar a verdade. A perícia não vai aparecer. Se a perícia aparecesse também, ia tirar o quê da onde? De repente aqui, né? Como é que chama esse negócio aqui? Sabe aquela... Né? Não era uma picareta mesmo? É a picareta? Aí podia ter uma impressão digital ali, mas os caras estão no bar, os caras estão tudo sujos, tá com água. Pode nem aparecer impressão digital. E o fato é que os caras estão fazendo essa graça porque sabem que no meio rural é mais tranquilo deles agirem. Como eu sempre falei aqui, quando acontece no meio rural, as sedes, né, das chácaras ou fazendas fica bem distante uma da outra, não tem vizinho, o cara vai gritar, vai espenear, vai matar bicho, o bicho vai gritar, o bicho vai latir, o bicho vai berrar e ninguém vai ouvir. E ninguém vai ouvir. E se o morador vai lá fora fazer o quê, né? Ser vítima também? Que situação, viu? 19 horas. 19 horas e 2 minutos, vem que eu tenho um recadinho pra vocês. Quem reformar, decorar ou construir o seu lar, então passe já na Obra Lá, gente, a maior rede de lojas de material de construção do DF. Confira comigo as ofertas de hoje, porque eu tenho vaso com caixa acoplada Deca, viu? Eu disse Deca só R$ 289,90. Eu tenho lâmpada de LED na Obra Lá, é de 9 watts por apenas R$ 4,99. Conjunto mesa com 4 cadeiras bistrô, viu, gente? Só R$ 199,90. Impermeabilizante quartzo solite para paredes e muros, viu? Balde 18 quilos, só R$ 179,90. Porcelanato retificado 52,5 por 52,5, só R$ 36,90. Passe na Obra Lá mais próxima e garanta essas super ofertas, viu? São 13 lojas em todo o DF, gente. Itapuã, Arapuanga, São Sebastião, Ceilândia Sul, Ceilândia Norte, Águas Claras, Sol Nascente e tem mais loja vindo por aí. Tá esperando o quê? Tudo isso e muito mais você encontra em qualquer uma das lojas Obra Lá, gente. Então compra Obra Lá. Vamos nessa, gente, olha só, 19 horas e 3 minutos, vem pra cá, parem tudo que vocês estiverem fazendo e vejam comigo mais uma história absurda. Gente, um homem foi preso no lugar do irmão. Aconteceu aqui no DF. O verdadeiro autor dessa treta toda havia cometido 2 crimes. Um em Goiás e o outro em Minas Gerais. E se identificava com o nome do irmão. Né? Fazia besteira e dava o nome do irmão. Uma história, cara, que daria aí pra virar inclusive uma novela, um filme, tendo como, assim, o principal vilão quem? A justiça, que cometeu um grande erro. Todos os detalhes agora na reportagem de Bosco Leocádio e também da Erika Blaine na tela. Este homem foi preso injustamente. Eles me trataram como se eu fosse um bandido mesmo, né? E aí eu fui levado lá pra cela, vi aquele tanto de preso, me desesperei, fiquei com medo, né? O salgadeiro trabalhava em uma padaria quando foi abordado por um policial e levado direto para a cadeia por um crime que não havia cometido. Não estava entendendo a situação e comecei a me desesperar, a chorar, perguntando o que estava acontecendo, mas eles não... Já me levou para dentro do carro, botou a algema e me levaram. Só depois de ver a advogada que o homem entendeu o que de fato estava acontecendo. O irmão dele havia cometido um furto e um roubo em Minas Gerais e em Goiânia e se identificado à polícia como Denis, do momento da prisão em flagrante há mais de 10 anos. Quando entrou em regime semiaberto, não voltou mais à cadeia e desde então passou a existir um mandado de prisão contra ele em aberto. Neste documento, a confirmação de que as digitais de Denis não batem com as digitais encontradas no sistema da Polícia Federal. Com a prisão do senhor Denis Goulart, qual não sabia, né, que o irmão praticava esse tipo de atitude, a juíza de execuções penais aqui de Brasília
pediu para que fosse feito o exame datiloscópico das digitais do senhor Denis e comparado com os que estavam dentro do processo. E verificou-se que não se tratavam das mesmas pessoas. Depois de 20 anos de convivência com o marido, Bruna sabia que ele não era um criminoso, mas era preciso provar. É muito difícil a gente falar que a justiça errou, né? Então, mesmo para as pessoas que conheciam o trabalho mesmo dele, todos já sabiam que ele não tinha feito nada de errado. Mas eu tive que a todo tempo estar provando para todo mundo que ele era inocente. E então era só eu mesmo, né? Naquele momento para lutar por ele. Ele estava lá dentro, tinha certeza que ele estava esperando por mim, né? Para estar cuidando disso aqui fora. A esposa do Denis conseguiu localizar o cunhado e o convenceu a fazer um vídeo desmentindo a situação para mostrar na audiência de custódia. A juíza se negou a assistir e seguiu com a prisão. Ela disse que não era problema aqui no DF. E disse que era coisa de Minas e de Goiânia, que ele só estava cumprindo. E aí ele não saiu. Aí a gente ficou desesperado. Apesar da situação, Denis não cultiva mágoa ou raiva pelo irmão. A gente conversa normal. Aí ele disse que vai resolver e tudo, mas tá tranquilo. A gente é da igreja, assim, eu não costumo ter raiva de ninguém. Até as pessoas às vezes me maltratam, eu não costumo ter raiva de ninguém. Eu costumo dizer assim que eu entrego tudo na mão de Deus, né? Mas raiva mesmo eu não tenho, não. Mas o trauma pelas quase 2 semanas que passou na prisão ainda está forte e atrapalha o dia a dia. Foi um erro muito grave, né? Agora eu espero recuperar o meu emocional, né? Porque até hoje eu não durmo direito, acordo assustado. Lá no serviço mesmo, as pessoas batem no meu ombro, eu já fico assustado pensando que é a polícia. Às vezes estou andando na rua, aí eu vejo o carro de polícia, já penso que já vão me levar. Mesmo não devendo nada, mas a gente fica assustado, né? A gente é uma família muito bem estruturada, a gente nunca teve problema com nada, a gente acredita muito na justiça. Mas nesse momento eu achei que a justiça deixou a desejar, né? Como que isso aconteceu? Eu fico com medo agora, né? Todo momento a gente quer dar uma olhada no meu nome, no nome das minhas filhas, para saber como é que tá a vida de todo mundo lá fora, porque como assim? Né? Uma pessoa vai lá, dá o nome e pronto, né? Isso é muito triste, a gente fica preocupado. Agora eu tenho medo de passar o meu CPF em algum lugar, eu tenho medo de tudo agora. Depois de 12 dias de dor, angústia, incertezas, o Denis finalmente conseguiu chegar em casa. Aqui nas paredes, olha só, mensagens de boas-vindas, amor e aconchego que certamente vão ajudar essa família a se recuperar do trauma vivido nos últimos dias. A advogada vai tentar ajuizar a ação contra o Estado para indenizar Denis pelo erro cometido pela Justiça quanto à condenação indevida. Nesse momento a gente está estudando as questões de entrar com um processo de indenização contra o Estado, que vai ser muito importante para ele. Fica com aquele trauma, né? Eu acordo mesmo assustado, pensando que estou lá. Não é todo dia, mas de vez em quando eu acordo assustado, pensando que ainda estou lá. Eu acordo, aí eu olho vejo que estou em casa, aí eu dou graças a Deus, estou em casa. Cara, tá aí. E um erro desse da justiça, né? Sei lá quem fez a sentença. Será que pensou no sofrimento da família aí? No sofrimento de um cara num presídio, sendo que não tem nada a ver com a treta. Tá aí, gente, 19h09. Essa e outras reportagens você encontra no r7.com. E tem mais, viu, gente? Essa semana é especial aqui na Record TV Brasília, viu? Tem Jornal da Record, Gênesis, Quando Chama o Coração e A Fazenda. E notícia aqui não para de jeito nenhum. Eu já vou chamando aqui meu amigo Matheus Ribeiro, que está na área aqui. Você tá bem? É especial porque tem DF Record também. Que isso aí, agora eu vi vantagem. Uai. Agora eu vi vantagem, viu? Eu não sei o que tá mais alto assim, ó, se é pra cá. Esse topete é pé direito duplo. Tá bonito, viu? 2 tá andares, bonito. assim, ó. Aí qual teve que aumentar o salário da menina ali só pra passar o gel na cabeça dele. Um abraço e beijo pra você. Bom trabalho, tchau, tchau. Fui. Bom descanso, meu amigo. Para você que continua conosco, para você que chega agora, sejam todos muito bem-vindos ao nosso DF Record. Eu sou Matheus Ribeiro e faço questão da sua companhia até às 7:55 da noite. A dona da creche regular de Planaltina, onde uma bebê morreu no mês passado, foi solta hoje. A prisão preventiva foi revogada e a mulher agora está em liberdade provisória. Assunto para Narla Aguiar.
Naila, boa noite para você. Ainda assim, as investigações continuam, né? Conta pra gente como é que tá essa história. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite a você que nos prestigia com a sua audiência. Isso, Matheus, a decisão é do Tribunal do Júri de Planaltina. O juiz, então, revogou a prisão preventiva da Marina Pereira da Costa, que é aquela prisão que não tem prazo para terminar, em liberdade provisória. O juiz alegou, Matheus, que com todos os documentos que ele analisou aí, que foram encaminhados pela defesa da Marina e também o exame de corpo de delito, ele verificou que pelo menos por hora não há o dolo, ou seja, a intenção de Marina de ter matado a pequena Amariá Noleto, de apenas 6 meses. Mas ela fica, apesar de ter sido solta, Matheus, ela fica proibida de sair de casa por mais de 8 dias, sem avisar a justiça, e também tem que estar à disposição da justiça sempre que for intimada. A gente lembra que esse entendimento desse juiz não é o mesmo do delegado responsável pelo caso, que decretou a prisão em flagrante de Marina no dia 21 de outubro, um dia após a morte da pequena Amariá. Ele decretou aí a prisão dela em flagrante, e o juiz da audiência de custódia converteu essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, só para a gente lembrar, Matheus, o nosso telespectador, a pequena Amariá Noleto, ela foi encontrada morta na creche, inclusive creche onde a Marina Pereira da Costa é proprietária. Ela foi encontrada morta no dia 20 de outubro, e as monitoras ali da creche alegam que foi a Marina. A Marina teria se irritado aí com o choro da bebê, colocado a Maria de bruços no berço, com as mãozinhas dentro de um saco de dormir por horas, e por isso a bebê teria morrido asfixiada. Já Marina alega que a bebê teve um engasgo. De qualquer forma, Matheus, ainda não há um exame, um laudo que comprove as causas ou a causa da morte da pequena Maria. Por isso, ainda tem investigação e ainda tem muito pano para manga nesse caso. Volto com você. Tem sim pano para manga, Narli, uma história que precisa de respostas. Nós temos mais um assunto a tratar, mas eu não poderia deixar de destacar a Narla, que hoje está toda de verde, os olhos, a blusa e a capinha do celular. Ficou muito legal, viu, Narla? Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Aqui no outro telão nós temos a Érica Blaine e, na ponta, também a Ariane Bittencourt. Todo mundo posicionado para trazer a notícia ao vivo para você aqui no DF Record. Ariane de máscara, afinal de contas, lembramos a você a orientação, a regra, ainda é necessário usar a máscara em ambientes fechados. Ariane está debaixo de um bloco, por isso respeitando ali o nosso decreto distrital. Vou começar com a Érica. Depois de quase 3 meses internada, já está em casa a servidora pública Tatiana Matsunaga, de 40 anos. A mulher foi atropelada de propósito por um advogado depois de uma briga de trânsito no Lago Sul. Érica, apesar dessa alta, a Tatiana segue o tratamento em casa e o estado de saúde ainda é grave, infelizmente, né? Exatamente, Matheus. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no DF Record. Estado de saúde grave, crítico, ela segue sedada, inconsciente. Infelizmente, essa transferência do hospital para a casa dela foi uma medida preventiva, né, para evitar que ela pudesse pegar, por exemplo, uma infecção hospitalar. Agora, os cuidados continuam. A gente conversou com o advogado da família dela, né? Disse que relatou justamente esse estado de saúde grave que ela ainda se encontra, estado de saúde crítico, né? Relembrando a história para você, ela foi atropelada no dia 25 de agosto, na frente da casa dela, depois de uma briga de trânsito. Ela foi atropelada por um advogado que perdeu a cabeça, simplesmente foi lá e atropelou a mulher, nem teve a condição de salvar, de tentar, né, esperar, pedir socorro. Não, ele fugiu sem prestar nenhum socorro e se apresentou à polícia horas depois. Ele segue preso e ela continua nessa luta pela sobrevivência, né? E a gente continua também na torcida para que ela consiga sair dessa, né, Matheus? Com toda certeza, Érica, esse tempo todo no hospital, a família, claro, aflita, né, diante de tudo isso que aconteceu, e mais ainda, né, como tudo isso aconteceu, né, sem nenhum motivo, enfim, depois de uma situação tão tola quanto uma briga de trânsito.
Muito obrigado. Boa noite, Érica. Passar a bola para a Ariane. O motorista que atropelou e matou uma cachorrinha dentro de um condomínio no Parkway prestou depoimento na delegacia que investiga o caso. Ariane, o que você consegue adiantar para a gente aí desse depoimento? Boa noite. Tudo bem, Matheus? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Pois é, esse motorista, em depoimento à Polícia Civil, disse que estava em baixa velocidade e que atropelou a cachorrinha porque não a viu. Afinal, segundo ele, era noite e estava escuro, viu? Essa versão não cola, muito menos aí para os proprietários dessa cadelinha, a Margot, que foi atropelada então no dia 2 de novembro, num condomínio lá no setor de mansões Parkway, na quadra 4, viu? A polícia agora, se prepara para concluir esse inquérito e remetê-lo à justiça diante desse depoimento deste homem. A polícia disse, inclusive, que agora já ouviu todas as pessoas envolvidas nesse caso. A gente lembra para quem está em casa o que foi que aconteceu, né, nesse condomínio. Essa cachorrinha costumava passear com os donos, sempre de coleira, mas como ela era muito dócil, de acordo com os próprios donos, sempre que a rua estava tranquila e vazia, eles a soltavam. Nesse dia, ela começou a latir muito ali no portão de casa e o dono da casa resolveu abrir o portão para que ela saísse ali na frente, afinal, era feriado e a rua estava bastante tranquila, ele a estava vigiando também nesse momento. Só que aí, subitamente, Matheus, e por uma triste coincidência, uma moto passou pela rua, essa cachorrinha ficou então ali oriçada pela passagem da moto e começou a seguir o veículo. Os donos pediram que ela voltasse, ela não voltou e nesse momento uma caminhonete, segundo eles, passou em altíssima velocidade e atropelou a Margot, viu? Esse caso, inclusive, desde que tudo aconteceu, foi remetido à Polícia Civil. A gente ficou numa grande expectativa para que esse motorista fosse ouvido e ele deu uma versão totalmente diferente da dos donos da cachorra e também de outros vizinhos. Agora a gente aguarda para ver, ele responde por maus tratos, né, a animais. Lembrando que esse crime resultou na morte dessa cadelinha, a Margot, e a gente aguarda para ver qual que vai ser o parecer da Justiça assim que esse inquérito policial for remetido ao Poder Judiciário. Eu volto com você. Obrigado, Ariane. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. São 7h18. Vamos ver a situação atualizada da pandemia aqui no nosso quadradinho. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde no início da noite. Nós tivemos, nessa segunda-feira, 318 novos casos e a confirmação de mais 9 mortes provocadas pela Covid-19. Na próxima tela, nós temos os números totalizados. O DF, então, se aproxima aí, né, de quase 516 mil contaminações, mais de 503 mil pessoas recuperadas e 10.920 vidas perdidas para essa doença. Na terceira e última tela, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para adultos. 73% de ocupação na rede pública e 57% de ocupação na rede particular. Fim de mais uma restrição contra a Covid-19. O governo do DF acabou com a obrigatoriedade de medir a temperatura das pessoas ao entrarem em comércios e locais fechados. Esse aparelhinho, que costumava ficar guardado nas gavetas, há 1 ano e meio passou a ser usado em aeroportos, shoppings, lojas e até em supermercados. Durante a pandemia, o termômetro veio como uma das medidas de prevenir a disseminação da Covid-19, já que o aumento da temperatura corporal é um dos sintomas da doença. Mas agora ele deve voltar para o armário. Nessa segunda-feira, o governo do Distrito Federal retirou a obrigatoriedade de estabelecimentos aferirem a temperatura de clientes. A alteração vale para ambientes como centros comerciais, templos religiosos, eventos, shows, feiras e exposições culturais. A mudança vem na esteira de uma série de flexibilizações que entraram em vigor desde a semana passada. Essa é a segunda flexibilização de medidas de contenção da transmissão da Covid-19 implementada neste mês. No dia 3 de novembro, ficou liberado o uso de máscaras em locais abertos.
E hoje o governador falou sobre a possibilidade da retirada da proteção em locais fechados. Ambientes fechados, por enquanto, ainda não. A gente precisa avançar um pouco mais na vacinação para que a gente tenha um nível de segurança no que diz respeito à circulação do vírus. Então nós vamos acompanhar aí, quando chegar próximo a 70% aí, a gente volta a avaliar para ver se há possibilidade da não utilização de máscaras. Eu vi isso agora na viagem que eu fui a Lisboa. Grande parte dos locais, inclusive fechados, já não cobram mais a utilização de máscara. E eles estão bastante avançados, em torno de 86% de vacinação, e já não se tem mais o susto que se tinha há um tempo atrás com a questão da Covid-19. As medidas foram permitidas por conta do cenário da pandemia no DF, que apresenta um número menor de casos nas últimas semanas, e o avanço na vacinação. Na última sexta-feira, a taxa de transmissão do coronavírus no DF estava em 0,76. O índice indica que a pandemia está desacelerando na cidade. Mesmo assim, há quem acredite que medir a temperatura ainda seja uma medida eficiente. E agora, como no final de ano a movimentação das lojas, do comércio, das ruas também vai aumentar muito, o ideal era que permanecesse um pouco mais de tempo. A medição de temperatura já vem sendo assim negligenciada faz tempo, né? Mas como medida de prevenção seria mais um item a ser mantido por conta disso, porque a pandemia não acabou ainda, né? Para esse infectologista, retirar a medição da temperatura atualmente não terá tanto impacto, já que nem todos os contaminados apresentam febre. Quando se trata de Covid-19, para ele é preciso valorizar os sintomas de infecção respiratória. Dor de garganta, coriza, a pessoa com dor de cabeça. Esses casos suspeitos sim devem ser afastados e não ir em locais públicos, para evitar a disseminação